Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um tópico a respeito da disciplina Elaboração das Demonstrações. Dessa vez a gente vai falar de demonstração de valor adicionado. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu te perguntar, quando você pensa em contabilidade, o que vem à sua cabeça, quais são as fotografias que vêm na sua cabeça, você vai pensar e vai refletir e vai responder. Ora, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração do patrimônio líquido, né? O que você está imaginando mais ou menos, pensando mais ou menos. Só que a gente não pode esquecer que a contabilidade é uma ciência social e ela deveria apresentar uma fotografia desse comportamento social. Vem comigo que você vai entender melhor o que é a demonstração de valor adicionado. A fotografia, então, que a gente precisa produzir é uma fotografia gerencial. Você gerar uma informação econômica, gerar uma informação financeira é legal, é importante, é bom para o acionista, é bom para o social, só que isso não era suficiente. A contabilidade precisava gerar um comportamento, uma fotografia, o que ela está fazendo com a riqueza arrecadada, o que aquela organização societária está fazendo com a riqueza arrecadada. E aí nasce o conceito de demonstrar o valor agregado, demonstrar o valor adicionado. Se a gente for parar então para imaginar o que é esse demonstrativo, na verdade é um índice de desempenho, onde, por um lado, eu identifico a capacidade dos meus fatores de produção em produzir riqueza e, por outro lado, como que eu estou distribuindo essa riqueza, o que eu estou fazendo com a riqueza arrecadada. Isso é muito importante para eu julgar e mensurar o que eu estou contribuindo até mesmo para o PIB nacional. Produto Interno Bruto é a capacidade que o país tem de arrecadar e distribuir, não é? O conceito econômico macro do PIB é esse. Então, se eu arrecado, será que eu estou distribuindo adequadamente para o meu fornecedor? Eu estou distribuindo adequadamente para o meu funcionário? Eu estou pagando os impostos de forma correta? Essa relação, esse percentual entre a minha capacidade de riqueza adquirida e distribuída, ela está conveniente? É isso que a gente precisa entender e é isso que a gente vai aqui estar discutindo nesse tempo contigo. Ora, é obrigatório para toda a estrutura, é fundamental para toda a empresa produzir e apresentar esse demonstrativo? Sim, para todas as empresas de capital aberto. Então, a 11638, lá de 2007, ela define que, obrigatoriamente, todas as empresas de capital aberto, negociado com ações negociadas em bolsas, etc., têm que publicar o seu demonstrativo de valor adicionado. Agora, MEIs, pequenas empresas, empresas sem fins lucrativos, tem a legislação própria ali, tem a ITG1000, tem a NBCT, a TG1000, que elas dizem o seguinte, é facultativo, se você quiser publicar, você publica, se você não quiser publicar, você não publica. Basta informar que você tem efetivamente ali o demonstrativo produzido. Legal? Entendido? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Quais são os objetivos? Né? Qual é a proposta maior? A proposta maior foi o que eu acabei de falar para ti. A proposta maior é a capacidade de mensurar, anota aí, mensurar a riqueza produzida e a distribuição dessa riqueza produzida. E aí, então, a gente precisa classificar, é uma fotografia. Essa fotografia ela é dividida em duas partes. O balanço patrimonial, vamos lembrar, ele tem a apresentação dele na horizontal. A DRE, ela tem a apresentação dela na vertical. A mutação do patrimônio líquido, ela tem ali num plano cartesiano, né, de linhas e colunas fazendo uma combinação. Aqui a demonstração de valor adicionado é uma fotografia, é um formulário, da mesma forma que a gente vai produzir, baseado na demonstração de resultado do exercício, é de lá que a gente vai colher as informações, até porque a DRE é onde a gente identifica financeiramente a capacidade que a empresa tem de produzir riqueza, né? Então a gente olha a DRE e preenche esse formulário. O formulário é dividido em dois grupos, em dois tópicos, né, apresentados no formato, assim como a DRE, na vertical. No primeiro grupo a gente tem a formação da riqueza,
Formação da riqueza? De onde que vem essa formação de riqueza? Daquelas receitas operacionais e daquelas receitas não operacionais. Receitas operacionais referente à venda, receita de criação própria, né, vamos dizer assim, a reversão de uma provisão que foi recuperada, recebimento de terceiros, os custos para produzir, né, que a receita é fruto do esforço que você faz para produzir a mesma, né? O conceito é esse. Então, custos de matéria-prima, depreciação, tudo isso a gente considera nesse primeiro grupo, mais e menos para identificar a criação própria. Ainda nesse primeiro grupo da formação da riqueza, a gente também coloca receitas não operacionais, aquelas receitas recebidas de equivalência patrimonial, né, de investimentos que a gente tem em outras empresas, de recebimento de dividendos, de algum investimento, de alguma aplicação que a empresa por si só fez, aluguel, royalties, juros recebidos, enfim, todos aqueles recursos que entram no negócio que não estão diretamente vinculados ali à atividade operacional. Fechamos o primeiro grupo de formação. E o segundo grupo é distribuição. Distribuição para quem, cara pálida? Ora, distribuição para funcionário, distribuição para o capital próprio, distribuição para o pagamento de quem está te financiando, né, dos terceiros, no caso, até mesmo os juros recebidos referente a essas questões. Como é que a gente calcula, né? Pô, tá show de bola, tranquilo, é fácil, é tranquilo. As informações são colhidas lá da DRE, como eu falei para ti. E como é que eu calculo isso? Ora, se a gente vai estruturar, então vamos estruturar bem suave. Esse balanço social, né, que é baseado no valor oriundo da produção e a distribuição, eu começo pelas receitas operacionais. Receitas operacionais mais as receitas não operacionais, eu vou ter o total das receitas ali, que deduzido das despesas operacionais, eu vou chamar de valor adicionado bruto. Anota aí, valor adicionado bruto. Receitas operacionais mais receitas não operacionais, menos as despesas operacionais, valor adicionado bruto. Deduzo das despesas não operacionais, final feliz. Riqueza produzida, formada, líquida do meu valor adicionado líquido. E aí depois é só distribuir. Olha aqui na tela, eu estou compartilhando contigo o formulário. Te apresento aí, ó, DVA, ouvinte DVA, vamos compartilhar aqui, vamos criar um clima de relação entre nós, porque a partir de agora você vai estar fera em estruturar esse demonstrativo. Eu vou olhar aqui para a gente colar, né, as receitas, e as receitas de quê? Receita de venda, né, referente ali a tudo aquilo que eu produzi de venda, menos os insumos, as matérias-primas, os impostos, tudo, a produção, o pagamento de produção de uso de energia, né? Produção não, uso da energia, enfim, mais e o menos aqui, que é a minha capacidade de produzir a riqueza, eu vou ter aqui no grupo 3, né, valor adicionado bruto, o montante das receitas menos os gastos, os custos, né, inerentes a essa minha produção. Menos retenções, né, a depreciação, amortização, exaustão, se for o caso da empresa, né, eu vou ter ali o meu valor adicionado líquido na linha 5. Até então eu só estou identificando a minha produção de riqueza. Essa linha 5, que é o meu valor adicionado líquido, eu eventualmente considero a complementar a ela aquelas receitas não operacionais, se eu as tiver, né? Equivalência, receita financeira, juros recebidos, como a gente falou. Na linha 7, final feliz, toda a minha formação de riqueza. Guardei essa informação. Esse é o valor do meu DVA. Agora eu tenho que distribuir, né? Eu não posso reter. A empresa, ela por si só, ela tem um objetivo social de produzir riqueza e distribuir essa riqueza, essa essência, né, definida lá na própria 11.638, né, a legislação maior, né, das instituições societárias. Como é que eu distribuo esse valor? Na linha 8 é o valor exatamente igual
a linha 7 aqui, o grupo 7 tem que ser igual ao 8, onde eu vou distribuir. Distribuir para quem? Eu vou distribuir para os funcionários, eu vou pagar imposto, eu vou pagar aluguel, eu vou remunerar o acionista e eu vou amortizar empréstimos e dívidas associados ao capital de terceiros. É o que eu botei aqui. Então, o total do grupo 7 tem que ser exatamente igual ao total do grupo 8. Vamos trazer aqui um exemplo para a gente ver, né? Vamos falar de uma instituição financeira, vamos falar do Itaú, né? Peguei a fotografia dela aqui de 2007 e o que apresenta essa fotografia? O Itaú em 2007 produziu ali um resultado de 67 bi, né? A riqueza gerada, recorrente aí do lucro, mais a classificação de efeito fiscal, de RED, né? De receita financeira e receita não financeira, passa a régua, fatia, eu tenho aqui 67 bi. O que foram feitos com esses 67 bi? Olha que gráfico de pizza legal. 30% dele foi distribuído pelos colaboradores, pelos lindos olhos dos colaboradores. Salários, bônus, 13º, 14º, comissão, premiação. 20 bi foram distribuídos para os funcionários, para a máquina andar. 30%, né, isso é quase que criminoso, mas é a realidade do nosso país, 30% foi tributado e foi entregue ao fisco, oriundo aí das transações da instituição financeira. 9% foi reinvestido por uma questão estratégica lá, né, das assembleias gerais ordinárias, extraordinárias, dos acionistas votaram, chegaram em comum acordo e 10% de toda essa produção de riqueza foi reinvestido. 30%, o número aqui é 29 precisamente, né, foi entregue para os acionistas, 20 bi. E olha que o Itaú são 3, 4 famílias ali que tocam o Itaú. É isso aqui que é inclusive a polêmica de tributar essa distribuição de dividendos, vai ser tributado, não vai ser tributado, né? Que não é objeto aqui nosso aqui debater sobre isso, mas 20 bi aqui quase foram entregues aos investidores, capital próprio, sem tributação. Então, mas enfim. E 1,5 bi aqui foi pago de aluguel de software, aluguel de estrutura física, legal, né? Então você consegue identificar claramente dos 67 bi para onde está sendo entregue essa riqueza. Isso é legal para a sociedade porque em cima disso são estabelecidos controles de acompanhamento, fiscalização e identificação. Legal? Vamos fazer um exercício, está aqui na tela. Um exemplo, eu falei para vocês lá no início que a gente tira da DRE, então botei aqui na tela uma DRE, né? Venda, receita, custo, impostos diretos, blá, 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 e eu tenho aqui um resultado final de 1.500 pratas. Esse exemplozinho simples, eu estou dizendo o seguinte, que desses 1.500, metade dele quase, né, 700 mil, 700 reais, enfim, o valor aqui não importa, foram distribuídos para efeito de dividendos. Então, produzir a riqueza e distribuir. Isso na mutação do patrimônio líquido apareceria, né, como dividendo a ser distribuído, depois lá no passivo, de distribuindos a pagar e etc. Como é que agora a gente pega essas informações da DRE, mais o de dividendos, e cola nesse formulário chamado DVA? Né? Tá aqui na tela. Tá aqui na tela. Da mesma forma, eu preencho ali formação de riqueza e distribuição de riqueza. Vamos já de antemão olhar, independente dos valores cadastrados, registrados, vamos olhar o total da linha 7 e o total da linha 8. E 5.300. 5.300 é o total da linha 7, a formação da riqueza, considerando todo esse mais e menos que a gente trouxe da DRE, e a gente distribuiu 5.300, dividindo aqui 600 para funcionário, 3.100 aqui para o governo, mais da metade dessa riqueza a gente está pagando para o governo, segundo esse exemplo que eu estou trazendo para vocês. E aí 100 de capital de terceiros, etc, etc, 600 mais 3.100, mais 100, mais 700, mais 800, vai dar os 5.300. Ótimo, beleza. A empresa agregou valor, atingiu o objetivo dela
e distribuiu a riqueza. Bom para a empresa, bom para quem investiu nela, bom para a sociedade. Entendeu? Tranquilo? Posso acabar então, encerrar? Pois é, porque DVA é exatamente isso. O que a gente viu nesse nosso material é a importância desse demonstrativo, né? A formação dele, a forma de calcular dele e a aplicabilidade dele, né? Como é que a gente monta ele de uma maneira geral. Eu espero que você tenha compreendido. Não deixe de dar o seu like, não deixe de opinar no nosso canal como forma aí de agregar valor, assistir os próximos vídeos e qualquer dúvida escreva para mim. Um abraço, fiquem na paz, hein? Tchau!